Você já parou para pensar que a nossa vida ela é feita de trincheiras? Somos separados por todo tipo de cerca e arame farpado? Que tudo aquilo que nos norteia é feito de barreiras? Meu nome é Luiz Fernando, você está no canal Firmados na Rocha e vamos ver mais esse assunto à luz das Escrituras. Mas antes de prosseguir com o assunto de hoje, quero te pedir, você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva e me ajude a espalhar a palavra de Deus pela plataforma do YouTube. Você que já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho e conferir todas as minhas notificações, porque sempre estou postando vídeo para edificar a sua vida em Cristo. Desde já, deixo o meu agradecimento por sua confiança e credibilidade. Que a paz e que a graça de Cristo Jesus possa continuar atuante e operante onde você está nesse momento. Nós vivemos sob trancas, correntes, trincheiras e barreiras. Tudo isso define a nossa vida. E a maior e mais considerável separação aconteceu há muito tempo atrás. Isso veio por causa da desobediência do primeiro casal, que foi lá no Jardim do Éden. A partir daí, todos nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. Então dá para perceber o porquê nós rotulamos tudo. Somos separados por classe social, há pessoas que são separadas umas das outras por causa do preconceito que tem e uma série de fatores que nos leva a viver isoladamente. O momento que nós estamos passando realmente traz esse efeito na prática. Neste momento que nós estamos enfrentando, não estamos levando a nossa vida normalmente. Temos aí uma série de restrições, não é isso? Um exemplo, uma pessoa que hoje não se separa pelo divórcio, dá término ao seu relacionamento matrimonial, ela vai ser separada do seu parceiro ou da sua parceira pela morte, não é isso? Não é o que acontece lá quando essas duas pessoas estão se dando em casamento e fazendo jura de amor e se compromissando a estarem juntas até que a morte venha separá-las, não é isso? E é o que acontece. Isso é o significado da morte. Desfundir, separar alguma coisa. É separar o corpo do espírito. E o pior é isso acontecer eternamente. Por quê? É esse efeito que o pecado ele trouxe para as nossas vidas. Nos separa de Deus, nos separa uns dos outros. Quantas pessoas perderam entes queridas? Quantas pessoas não perderam só bens materiais? Quantas pessoas estão separadas umas das outras por causa da prevenção e uma série de coisas? Quantos indivíduos moram em outras cidades, em outros países? Quantos pais há tanto tempo não vê os seus filhos ou vice-versa? É esse tipo de coisa que nos separa. Nós vivemos sobre muros, não é isso? Estamos querendo viver separado daquelas pessoas que julgamos querer fazer algum tipo de mal em nossas vidas. Isso tudo é reflexo da vida que passamos a ter depois que interferimos no plano original de Deus. Porque era para vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros. Não estaríamos sobre esse caos que traz tanta anarquia e divisão em todos os sentidos da nossa vida. Mas para desfazer isso, quem consegue vencer essa separação uma vez ressuscitando, você bem sabe, foi Cristo Jesus. Porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E ao fazer isso, Ele carregou sobre os seus ombros o peso do nosso pecado. Porque senão sofreríamos eternamente. Estaríamos distanciados de Deus para toda a eternidade. Nunca mais teríamos acesso a Ele, porque já estamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa natureza, ela é pecaminosa e automaticamente já nascemos separados de Deus. E aí Jesus, ele reconstrói essa ponte. O Senhor Jesus, ele refaz esse elo. O Senhor Jesus, ele reconstrói esse relacionamento. O Senhor Jesus nos faz essa aproximação. O Senhor Jesus
nos leva novamente a viver sobre o plano que Deus sempre teve para nós, nos ter como filhos, para que nós pudéssemos tê-lo como Pai. Isso é graças àquilo que o Senhor Jesus, ele consegue realizar na cruz. Essa é a maior vitória que temos. Ele rompe com a separação que tínhamos com Deus. E ao fazer isso, ele nos aproxima uns dos outros, porque ele nos ensina a amar uns aos outros como ele nos amou, assim como o Pai nos amou e o enviou para fazer isso. Mas é claro que essa vitória teve custo e o preço foi alto demais. Fora o peso dos nossos pecados que estava sobre ele e toda a tortura que ele sofreu até ser dependurado no madeiro, o Senhor Jesus sofreu com o pior de todo o sofrimento que um ser humano pode ter. Talvez você está pensando em prejuízo monetário, ou de repente um acidente, ou uma morte de uma pessoa especial. Tudo bem, são coisas que trazem efeitos consideráveis sobre a nossa vida, nos marca realmente. Mas o Senhor Jesus sofreu com o peso da separação. Naquele momento, ele não chama Deus de Pai, mas sim de Deus. E para que nós pudéssemos não ter um Criador distante ou um Deus longe, mas um Pai presente, para que nós pudéssemos nos aproximar dele e para que nós pudéssemos entender o primeiro passo que ele deu, o Senhor Jesus, ele sofre isso, ele passa por isso. Alguém que sempre obedeceu ao seu Pai e sentiu prazer em fazer isso e fez até a morte de cruz, estava pronto para morrer pelo seu Pai, passa por essa dura dor, por esse desespero em estar sozinho, longe da presença do seu Pai, não por causa de um desacerto, mas por causa de todos os nossos erros, aquilo que fizemos que desagrada a Deus. Então é por isso que eu chamo a sua atenção hoje. Eu te pergunto, qual é a sua distância de Deus? Ele se aproximou de você, mas o que tem te separado dele? Com todas as coisas que nós podemos perder, nós temos que entender o seguinte, que nada e nem ninguém, situação alguma, pode nos separar da presença de Deus. O apóstolo Paulo nos fala algo interessante na sua carta escrita aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39, ao subtítulo, o Cântico da Vitória. Portanto, o que nós podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo quem morreu? Pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas ao matador. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que essa possa ser também a nossa mentalidade, como os nossos primeiros irmãos que deram os primeiros passos da igreja neotestamentária no começo do primeiro século, assim como os pais da igreja e também os grandes evangelistas e avivalistas. Nada e nem ninguém tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque somos as suas ovelhas e foi o Pai que nos deu para ele. E ninguém e nada pode estar nos arrebatando
de suas mãos. Tenha certeza disso. E que esta fé possa ser sempre fortalecida no seu coração, nos momentos mais angustiantes que você possa passar. E você sempre venha ter esta luz no final do túnel. Não, ninguém pode me tomar das mãos do Senhor, porque Ele ressuscitou. E se o Pai foi capaz de enviar o seu Filho para ser sacrificado em meu lugar, eu posso ter certeza que todas as coisas que eu necessito, Ele há de realizar na minha vida conforme a sua vontade e o seu querer, porque tudo Ele tem um propósito, uma permissão. Deus abençoe a sua vida. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço.